que é agora ministro da Justiça Federal. Aí vai lá, seu juiz, não é assim que faz. Olha aquele cidadão lá. Aquele outro está certo, o senhor ajudou ele, está lá, né, ajudou a propriedade, a empresa dele, a empresa pública ligada ao governo, ao Estado e tal. Mas aquele outro lá não está assim, daquele, ó, que você fez com aquele lá. Não adianta, gente. Só quem pode nos socorrer é Deus. E o Senhor disse, olha, o mentiroso, o homicida, é o diabo. E a pessoa que pratica isso, essa coisa que está sendo organizada no mundo todo, agora até a própria Operação Tempestade, que é dos Estados Unidos, a Operação Storm, e já está começando a localizar partidos, defender político. E eles mesmos agora estão acusados de abuso, de bruxaria, de feitiçaria, espedaçando corpos de criança, fazendo medicações bombásticas, coisas incríveis, ciências incríveis de medicina, do corpo daquela criança que é raptada da família, bebê ainda, ser estrupada, abusada, arrancada os órgãos, tudo lá dentro, lá debaixo dos túneis lá nos Estados Unidos. Os próprios lá, brasileiros, que vai lá defender, chamar Gente, a gente tem que adorar a Deus, tem que louvar a Deus, tem que crer em Deus. A gente não pode estar, não, eu vou falar com uma pessoa que serve a Deus. Não, você mesmo tem que ir a Deus. Você mesmo tem que pôr no seu coração que você é sincero com você mesmo, que você não vai praticar. Ainda que você entre numa escola, você é um professor, você é uma vereadora, uma administradora, você é uma funcionária pública, é uma médica, você tem que pôr no coração, não, eu não vou fazer nada. Se eu perceber qualquer coisa aqui, eu vou tirar meu nome da minha família daqui de dentro. Tem que ser assim. Se eu aparecer alguma coisa dentro do meu lar, não, eu vou tirar, vou sair de fora. Eu vou alugar um lugar para mim, vou orar 3 vezes de manhã, vou louvar, procurar um sinal de Deus, porque Barnabé, ele morava distante, uma parte do Egito, muito longínqua, uma terra muito gigante de distância, e ele saiu com a sua caravana, porque recebeu uma revelação. Esse homem era riquíssimo, igual a Jó, muito rico naquele tempo, e ele fazia caridades. Queria descobrir onde que estava o poder das maravilhas, dos milagres de Deus, que ele ouvia falar dos profetas, os antigos profetas. Naquele tempo lá de Jesus, após a ressurreição, Jesus deu uma revelação para ele e mandou ele ir lá onde morava Pedro, onde ficou morando Pedro com o povo de Deus, uma parte do povo de Deus. Porque a partir do momento que Jesus foi, muitas igrejas, muitos endereços do povo de Deus ligado a Jesus Cristo já tinha, né? E uma parte ficou com Pedro, cada um ficou com uma parte. E ali aquele homem chegou na frente da casa lá, ele bateu, Pedro correu lá para dentro e foi orar a Deus. Disse: Senhor, eu posso abrir a porta para esse homem? O Senhor disse: vai lá, Pedro, e abre a porta. E batiza ele. Então foram orar a Deus, Deus confirmou o batismo, batizaram ele passou a servir a Deus, né? Então aquilo que você tem que glorificar não é nada, ninguém dessa terra, nada. Você tem que glorificar a Deus, né? Você tem que orar e clamar a Deus em nome de Jesus. Não tem intercessor, não adianta ninguém, Deus não há, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, quais são as pessoas ainda nessa terra que não acreditam, né? Só até essa parte que acredita. Então a pessoa pode ser mais acreditar que não existe outra fonte do Criador, só Ele mesmo. A fonte do Criador, o caminho da salvação, o primeiro passo de partida, a obra vai toda para Ele, a obra boa vai toda para Ele, e a obra ruim Ele vai anotando. Todas essas coisas, essas mentiras, para iludir, puxar o povo para um lado. Você vai defender esse. Aqui uma organização mundial está defendendo esse aqui. Aí o país lá já numa beira de um abismo, dentro de um abismo, né? E você, a partir do momento que vê uma coisa para combater o mal, você ser atingido sem ter culpa. Você sabendo de toda a podridão, você é ali de dentro, porque você não tem como cuspir a sua Constituição, cuspir o povo do seu país. Mas está lá a pessoa que faz parte da segurança do nosso país, desde Dom Pedro I,
após o homem baixar a cabeça para a sepultura, começou tudo de novo. Não adiantou. Então é preciso a pessoa. Tiradentes hoje ia ser morto de novo. Por quê? Porque há aquelas pessoas que não existia naquele tempo salário mínimo, não existia nada, tinha que pagar o tributo, tinha que pagar as contas públicas da sua empresa, da sua cidade, do seu lar. Né? Então era que nem no tempo de Jesus. Então hoje em dia ele não queria pagar, sabia que aquilo ali era uma coisa injusta. Começaram a taxar taxas altas para arrecadar condições em dinheiro, em valores, para cobrir, né, as despesas dos estados brasileiros, né, algumas coisas que estavam sendo desenvolvidas. Então tá aí, a lei pétrea não pode ser mexida. Foi mexida apenas na Constituição, a segunda vez que mexeram, foi mexida porque houve toda uma contemplação de tudo quanto é locais jurídicos, e legislativos, executivos, congresso, todo mundo, ministros, tudo, para poder ver uma melhoria através da Constituição. E agora, por o país hoje ter lá o dinheiro que Lula fez, o dinheiro do Banco Central, não tinha dinheiro, o Banco Central não tinha, o país devendo. E agora o Brasil já está devendo de novo. O Brasil já está devendo de novo. Os próprios ministros, os ministros mágicos desse presidente que está aí, governantes, já pediu dinheiro empréstimo, já estão pedindo para correr. E o resto, a justiça está em cima. E tem lá pessoas interessadas em ajudar as nações que o Brasil antes era escravizado. Não podia abrir a boca, chegar lá fora, não podia abrir a boca. Todo país, uma mundaréu de país, o Brasil devia dinheiro. Não era só para os Estados Unidos. E Lula foi lá, o presidente conseguiu pagar tudo. Qual foi o dinheiro que Lula trouxe do sindicato, dos trabalhadores? Eu, por exemplo, estou inocente disso aí. Então ele, hoje, eu vi aqui um dia desse aqui no YouTube, que ele não vai ser mais político, candidato a nada. E agora, qual vai ser a nossa esperança? Qual vai ser a nossa esperança? É esperar a pessoa morrer lá, porque não vai dar tempo chegar a vacina já pronta, não vai dar tempo aplicar em todo mundo. Não vai dar tempo. Já viram o resultado da vacina? Disseram que iam fabricar a vacina, já vai partir para outro. Pessoas que estão com saúde, até mesmo dos seus parentes, não está tendo mais temor, não está tendo mais amor à vida dos seus parentes. Mas nada. Porque não existe mais conselho para os filhos. Qual o conselho que um pai vai dar? Olha, filho, a minha família política, você nasceu no meu lar, você vai ter tudo de bom. Não tem como. Porque hoje em dia até os próprios parentes, políticos, famílias inteiras de políticos, tem cidades aí enraizadas que um irmão é senador, o pai é ministro, o primo é não sei o quê. Gente, não tem como. Não tem como haver duas constituições. Duas constituições. Três, aliás. A de Deus, a da verdade que está na nossa Constituição, e os ministros ainda fazendo extrativismo, extraditando, transportando as leis, eles mesmos, para invenções que não tem nada a ver, prejudicando a cultura de uma nação, de um lar. Prejudicou ali um hospital, um ambiente público, tudo, porque tudo está gravado. O Rio de Janeiro passou épocas aí que era notícia no mundo todo, nos grandes jornais, nas grandes mídias mundiais, o Rio de Janeiro, né? Grandes políticos, cientistas políticos, sem entender, e agora? Ainda mais agora, numa situação que não tem um equilíbrio. Não tem um equilíbrio de pessoas limpas. Você vai procurar uma ficha de um político limpo, se tiver 170 e poucas pessoas no Senado, 200 e poucos senadores, você vai lá, se tiver 50, 30 políticos que nunca foi corrupto, ainda é muito difícil. Porque o Tribunal Eleitoral vai de dinheiro. Esse aqui vai trazer dinheiro para o país. Esse aqui é uma pessoa rica, é um mega milionário brasileiro, vai trazer uma estabilidade, não vai fazer desespero, mas na verdade, às vezes é o pior de todos. E depois o Tribunal Eleitoral diz não, porque não tinha nenhuma prova, eu não conhecia ele, não sabia o que é a empresa, quem era a empresa dele, quem eram os familiares dele.
Então, o que acontece de você ir lá, muitas vezes, você ir lá pedir um avaral, fazer uma microempresa, que olham dos pés à cabeça, né? É uma rebulição, uma vira-volta muito grande com a sua documentação, com as pessoas que estão ali em volta de você, todo mundo ali encolhido, que nem uma coruja desmaiado, né? Tava lá a Receita, quando esse homem entrou, a Receita funcionando tudo de acordo com o que era a política das estruturas, das leis constitucional, que para você render, trazer renda para você e para as pessoas que da sua empresa, para o país, para a sua cidade, não funciona nada. Não funciona nada. Ali vai depender a sorte. A sorte. E você vai abrir um aplicativo. Ah, tem tal aplicativo. Nem estão trabalhando mais. Por telefone, vai abrir um aplicativo. Não funciona. Você vai ter que pagar um advogado, uma pessoa que dá contabilidade, né? Aquelas pessoas lá de fazer contabilidade de empregado, para você entrar com a causa jurídica. Você vai ter que procurar essas pessoas para poder ali ele chegar lá, te dar uma orientação, você gastar um dinheiro para poder pôr uma microempresa. Você vai num banco pedir empréstimo, o próprio ministro disse, olha, o banco arrecadou, aliás, uma sessão na Câmara dos Deputados do Senado, 2 bilhões, um banco aí, os bancos mais pequenos, arrecadou o mês passado 2 bilhões. Em um mês, 2 bilhões de lucro em todas as agências do Brasil. Né? Sendo que você vai lá tirar R$500, se você não tiver saúde nas suas pernas, você for um cadeirante, para você tirar um cartão ali de R$500, você vai, se você atrasar qualquer coisinha ali, pronto. Aí você já vai ter a dívida do valor que você tirou, vai ter a dívida, o juro daquilo ali, e as mensalidades que você vai ter que dividir aquela parcela de R$100. Porque não é toda semana, todo mês que você pode gastar R$300 num dia assim, e em menos de uma semana, 15 dias, nem todo mundo consegue. Chegar lá e dizer, olha, toma 50, toma meus 50 da luz, toma meus 70 do bujão, toma meus 70 da água, 150 da água, às vezes, e a compra, né? E roupa. Então, o banco, aí você vai, de todo dia você tem que pagar, ficar sem comer, atrasar suas coisas, né? Você comprar um calçado, uma roupa, uma comida, já não pode dar, muitas pessoas já não podem nem dar esmola. Voltou aquele tempo que você escuta a palma, você fica com medo de sair do portão para ir lá dar uma ajuda. Você prefere da sua casa, sem dizer nada a ninguém, chegar assim e localizar alguém assim, do lado de fora e dar. Muito melhor. Porque está uma situação difícil. Tudo isso que parte de dentro do que seria a nossa privacidade, nossos direitos, né? Porque fizeram nepotismo comigo. A Justiça Federal pediu um benefício previdenciário. A Justiça Federal pediu um benefício previdenciário, um seguro social, para eu ter direito a um 13º, alguma coisa, no final do mês, do ano. Não tive direito, não deram. Reativaram um benefício meu lá da minha cidade, porque com medo de mim. Os meus amigos, colegas que trabalham na Previdência, são vereadores, são prefeitos, meu amigo de infância,